Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Josué. Vamos conhecer os ensinamentos que este capítulo nos apresenta. O tema do estudo de hoje: o pecado de Acã. Uma triste história, um triste relato que a palavra de Deus nos traz depois de uma grande vitória com a conquista de Jericó. O que você sabe sobre o terrível pecado de Acã? Por que é importante conhecer para evitar os erros de Acã em nossa vida e também no meio do povo de Deus? Josué 7 ilustra o princípio de que o pecado tem consequências não apenas para o indivíduo, para aquele que comete o pecado, mas também consequências para a comunidade, para a família. A história destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus e a seriedade de desconsiderar suas instruções. O pecado de Acã serve como um conto de advertência, lembrando aos israelitas a importância de manter seu relacionamento de aliança com Deus e a necessidade de lidar com o pecado pronta e decisivamente. Essa é a introdução em nosso estudo de hoje e você está convidado para conhecer em detalhes o que este capítulo nos ensina. Portanto, vamos agora nos aprofundar nos comentários dos versículos. Se Raabe, a cananeia, que encontrou misericórdia, é uma história da graça de Deus em meio ao seu julgamento, a história de Acã é uma história da santidade, da justiça de Deus, da qual ninguém deve abusar. Portanto, o verso 1 descreve prevaricaram. Esta palavra significa agir de maneira clandestina, fazer traiçoeiramente, e com o substantivo cometer um ato traiçoeiro. É interessante notar que todo o povo de Israel é considerado culpado por causa da transgressão de um de seus membros. Da mesma maneira, os transgressores dentro de uma igreja podem impedir que a bênção divina repouse sobre a congregação, sobre toda a igreja. Se a igreja deixa de tomar as medidas necessárias quando o pecado se torna conhecido, ela se torna participante dessa transgressão. Consideração profunda, não é mesmo? Muito importante. Este verso 1 também fala da ira do Senhor. Diferente das antigas concepções pagãs da ira divina, na Bíblia, a ira de Deus nunca é arbitrária ou caprichosa. Agora o versículo 2 descreve que Josué enviou homens de Jericó à cidade de Ai, a segunda cidade a ser conquistada. Note o que é omitido. Diferente de antes, agora vamos encontrar uma falha. Josué
autoconfiante na vitória de Jericó, falhou em consultar o Senhor antes de atacar Ai. Se lembram que Josué teve um encontro com Deus antes de atacar Jericó? Ele foi buscar comunhão e direção de Deus? Agora, infelizmente, ele falhou. Não foi consultar. Se ele tivesse esperado no Senhor, teria sabido do pecado de Acã. Ao traçar os planos para a conquista de Ai, Josué foi negligente ao não buscar o conselho divino. Isso fica em destaque no estudo de hoje, né? Para que também possamos evitar esta falha. Josué disse, depois do relato dos que foram fazer uma sondagem, chegou à conclusão: não suba todo o povo. Fica claro que os espias, confiantes demais em si mesmos, agora até os espias, né? Subestimaram as defesas da cidade de Ai. Mais do que isso, porém, os israelitas, empolgados pela vitória com Jericó, não se deram conta de que somente a ajuda divina poderia lhes dar o sucesso. Portanto, não pediram o conselho de Deus quando fizeram planos para atacar Ai. A presença de Deus em nosso meio no passado não garante a continuidade de sua presença no futuro. Na vida religiosa, é preciso haver dependência contínua do Senhor. Um constante questionamento acerca do que Ele quer que façamos. A graça e a força não bastam para as exigências da seguinte. Josué não levou em conta essa lei espiritual ao traçar os planos para a conquista de Ai. Foi negligente ao não buscar o conselho divino. Muitas vezes, confiamos em nossas próprias habilidades e força, especialmente quando os obstáculos parecem grandes demais. Contudo, somente Deus sabe o que está à frente. Consultar a Ele, mesmo quando estamos em uma série de vitórias, pode nos salvar de graves erros ou erros de julgamento. Percebem? O verso 5. O coração do povo se derreteu. A desobediência em Israel representou um grande retrocesso. Agora, os israelitas se encontram na situação dos cananeus, conforme se vê no capítulo 2, verso 11, e no capítulo 5, verso 1. Agora o versículo 6 fala: rasgou suas vestes. Sinal de grande aflição. A consternação de Josué e também a do povo, como indica sua oração, resultou da percepção de que o Senhor não estivera com as tropas de Israel na batalha. E sem o Senhor seria impossível todo o empreendimento por causa do qual Israel atravessara o Jordão. Além disso, os cananeus passariam a considerar que nem Israel e nem o seu Deus eram invencíveis. Sairiam das suas cidades fortificadas e combinariam suas inúmeras forças para descer sobre Israel no Vale do Jordão, de onde Israel não poderia escapar
atravessando a cheia do Jordão. O costume de rasgar as vestes em sinal de luto ou angústia teve origem nos tempos antigos. Desde Gênesis 37, verso 34, Gênesis 44, verso 13, já encontramos este costume. Em geral, rasgava-se a frente da vestimenta externa, sobre o peito, numa extensão que não ultrapassava um palmo. A fé demonstrada por Josué o tinha levado a esperar somente vitórias, e ele parecia incapaz de compreender o fracasso. No entanto, há condições para a realização das promessas de Deus, e Josué e os israelitas não as tinham cumprido. Agora os versículos 7 a 9. Imagine orar a Deus desta maneira. Esta não é uma oração formal a se fazer em uma igreja. É a oração onde um homem que está com medo, confuso, a respeito do que está acontecendo em volta dele. Josué derramou seus reais pensamentos a Deus. Esconder as necessidades de Deus é ignorar o único que realmente pode ajudar. Deus acolhe com prazer suas orações honestas e quer que você expresse seus verdadeiros sentimentos a Ele. Qualquer cristão pode se tornar mais honesto em oração ao lembrar que Deus é onisciente e todo-poderoso e que seu amor é eterno. Agora o versículo 9. Teu grande nome. A reputação de Deus estava em jogo. Por isso Josué coloca esta expressão. Sempre devemos lembrar que nossa fidelidade ou infidelidade se implicam a honra não só da igreja, mas também do nome de Deus. Então agora, nesta oração, o verso 10 apresenta a resposta de Deus. Levanta-te, ou defenda-se. Aquele era um momento de ação e não de se queixar. Verso 11, Israel pecou. Se Deus houvesse continuado a lutar pelos israelitas, estaria sancionando o pecado deles e estimulando sua continuidade. Percebem? Porque Deus precisou intervir e retirar a sua presença e a sua bênção. Então o verso 13 fala, santificai-vos. Significa que os israelitas deveriam proceder aos ritos de purificação, como aqueles mencionados no capítulo 3, verso 5, quando estavam se preparando para atravessar o Rio Jordão. Tais ritos preparariam o povo para se aproximar de Deus e constantemente os lembravam de sua pecaminosidade e de sua santidade. O período de introspecção, ordenado neste versículo, deu a Acã uma oportunidade única de refletir sobre a transgressão e reconhecê-la. O pecado tem uma maneira especial de endurecer o coração humano. Você sabia? E diminuir a repugnância do ato? Acã só reconheceu sua culpa quando foi forçado a fazê-lo. E mesmo nesse momento não demonstrou um espírito de verdadeiro arrependimento. Ele provavelmente se iludia, pensando que outros eram tão culpados quanto ele. Uma pessoa culpada costuma acreditar que os outros são culpados do mesmo pecado que ela tem o hábito de cometer. Um mentiroso, por exemplo, ele julga todo mundo como mentiroso.
Não é assim? Verso 14, que o Senhor designar. O método usado foi o sorteio, artifício mencionado com frequência na Bíblia. No entanto, é preciso ter cautela no emprego desse meio de conhecer a vontade divina. Não significa que hoje a gente vá sair fazendo sorteio para saber qual a vontade de Deus, certo? Esse caminho só é seguro quando Deus, por meio da inspiração, indica que é o método que ele escolhe. Se o Senhor não participa do procedimento, o sorteio não passa de uma forma de recorrer ao acaso, como seria atirar uma moeda, cara ou coroa, né? Ou escolher uma carta. O Senhor dotou os seres humanos de inteligência e espera que desenvolvam a capacidade de tomar as próprias decisões. Se em todas as decisões da vida as pessoas pudessem determinar, por meio de um sinal, qual é a vontade divina, perderiam a força mental e não atingiriam o desenvolvimento necessários da inteligência e do caráter. Aqueles que têm o hábito de recorrer ao acaso para tomar decisões, debilitam toda a sua vida espiritual. No começo da vida religiosa, e em algumas ocasiões a partir de então, Deus pode ter honrado nossa fé em desenvolvimento, dando-nos respostas identificáveis por tais meios. Mas isso não significa um desejo de sua parte de que sempre dependamos deste método. O ideal do desenvolvimento cristão é ter a mente tão imbuída do conhecimento divino e as faculdades tão educadas que, ao seguir nossos impulsos, façamos tão somente a vontade de Deus. Mais um ensinamento importante para cada um de nós, o estudo de hoje nos traz. Agora, versículo 15. Será queimado ele e tudo quanto tiver. É provável que todos os membros da família de Acã tiveram alguma parte nesta desobediência ao mandamento de Deus. E por isso, todos seriam punidos. A família de Acã tivera ciência do seu crime. Dificilmente poderia ter sido de outra maneira, já que os bens que ele roubou, que ele escondeu, foram enterrados no meio da tenda, dentro da própria tenda deles. Por isso a família toda estava sendo conivente. Agora o verso 19. Meu filho, Josué adotou atitude paternal para com Acã. Esta expressão pode dar uma ideia do que se passava no coração de Josué. Jesus, nosso maior exemplo, pronunciou suas mais duras repreensões com lágrimas nos olhos. E Josué manifestou muitas das qualidades de Cristo. Não é difícil compreender por que Deus o escolheu, nem porque o povo serviu o Senhor durante toda a vida desse líder. O verso 20, pequei. A revelação pública da culpa assegurou a cooperação de Acã, que prontamente confessou o crime. Sua culpa ficou confirmada sem dar espaço para dúvidas, não abrindo precedentes para que aqueles que simpatizassem com ele fizessem a acusação de que ele fora injustamente condenado. Dessa forma, o problema podia ser resolvido de uma vez por todas, em vez de ficar remoendo por anos no coração dos que estivessem predispostos à crítica.
O versículo 21 descreve uma boa capa babilônica. Essas vestes eram decoradas com figuras trabalhadas no próprio tecido ou bordadas com agulha. Eram caras. Só se encontravam ao alcance dos membros da realeza ou dos cidadãos mais ricos. O historiador Joséfo diz que se tratava de uma vestimenta real, tecida inteiramente de ouro. É provável que Acã tenha dado os passos costumeiros de todo o pecado. Primeiro olhou, depois cobiçou e finalmente agiu. Após furtar, o passo seguinte foi ocultar o que havia feito. Para conseguir evitar o pecado, é preciso expulsar de imediato a primeira insinuação do mal, ou seja, a primeira olhada. Lembram? Eva, lá em Gênesis 3, verso 6, contemplando, maravilhada, o fruto proibido? Pois assim, Acã, ele disse, eu vi, cobicei e tomei. Pode haver aqui uma alusão exatamente ao pecado de Eva, em que esses três verbos ocorrem na mesma ordem. O padrão do jardim do Éden foi repetido na terra prometida. Nem bem o dom de Deus havia sido dado, e os recebedores já desejaram aquilo que fora proibido e tomaram do mesmo. Cobicei. A raiz do pecado de Acã foi a cobiça. O primeiro pecado do universo, assim como o primeiro pecado registrado também na igreja do Novo Testamento, com Ananias e Safira. O pecado da cobiça é especialmente ofensivo a Deus. O 10º mandamento do Decálogo, que proíbe a cobiça, é diferente dos outros 9, porque ele condena a verdadeira raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta que dá origem ao ato pecaminoso. Olha que informação e também que interessante explicação nos apresenta o estudo de hoje. Agora o versículo 26, fechando este tópico dos comentários. Apagou o furor da sua ira. A ira de Deus, sendo justa, cessa quando o pecado é resolvido. Isso é fundamental para o ensino do Novo Testamento de que a morte de Cristo é um sacrifício expiatório ou propiciatório, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor. No hebraico, a palavra Acar significa perturbar. Tanto o nome do vale como do homem, Acã, são relacionados com esta palavra. É o vale da perturbação. Fechamos aqui os comentários dos versículos deste capítulo 7 de Josué. Agora, vamos expandir ainda mais o nosso conhecimento e entendimento neste episódio, a causa da derrota. Logo depois da queda de Jericó, Josué decidiu atacar Ai, pequena cidade entre barrancos a poucos quilômetros ao oeste do Vale do Jordão. Espias enviados àquele lugar trouxeram a notícia de que poucos eram os habitantes e que unicamente uma pequena força seria necessária para vencê-la. A grande vitória que Deus lhes havia ganho tornara os israelitas
confiantes em si mesmos, porque ele lhes tivesse prometido a terra de Canaã, achavam-se livres de perigo e deixaram de compenetrar-se de que só o auxílio divino lhes poderia dar êxito. Mesmo Josué fez seus planos para a conquista de Ai, sem procurar conselho da parte de Deus. Os israelitas tinham começado a exaltar sua própria força e a olhar com desdém para os seus adversários. Esperava-se uma vitória fácil e acharam-se suficientes 3.000 homens para tomarem o lugar. Arremessaram-se ao ataque sem a segurança de que Deus realmente estaria com eles. Avançaram quase até as portas da cidade, apenas para encontrarem a mais decidida resistência. Tomados de pânico ante o número e completo preparo de seus inimigos, fugiram em confusão pela escarpada descida abaixo. Os cananeus puseram-se em feroz perseguição, seguiram-nos desde a porta e feriram-nos na descida. Posto que a perda fosse pequena quanto ao número, tendo sido mortos apenas 36 homens, foi a derrota desanimadora para toda a congregação. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Esta foi a primeira vez que se defrontaram com os cananeus em combate efetivo e se foram postos em fuga diante dos defensores desta pequena cidade. Qual seria o resultado dos maiores conflitos que se achavam perante eles? Josué encarou o mau êxito como expressão do desagrado de Deus e angustiosamente, apreensivamente rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Ah, Senhor Jeová, exclamou ele, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao seu grande nome? A resposta de Jeová foi: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? E Israel transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado. Era este um momento para ação pronta e decidida, e não para desespero e lamentação. Havia pecado secreto no acampamento, e este devia ser descoberto e removido, antes que a presença e a bênção do Senhor pudessem estar com seu povo. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Dentre os milhões de Israel, apenas um homem houve que naquela hora solene de triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada à vista daquela custosa capa de Sinear. Mesmo quando ela o levou em face da morte, ele a chamou uma boa capa babilônica. Um pecado arrastara outro, e ele se apropriou do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor, roubou a Deus as primícias da terra de Canaã. Olha que detalhe, amigo ouvinte da palavra de Deus. Ao roubar estes tesouros de Jericó, Acã estava roubando as primícias.
que pertenciam a Deus. Percebe? O mortal pecado que determinara a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos mais comuns e mais levianamente considerados dentre todos os pecados. Enquanto outras faltas são descobertas e castigadas, quão raramente apenas desperta a censura a violação do 10º mandamento. A enormidade deste pecado e seus terríveis resultados são a lição da história de Acã. Por toda parte se vê o seu rastro viscoso. Cria o descontentamento e a dissensão nas famílias. Provoca a inveja e ódio dos pobres contra os ricos e inspira opressão cruel do rico ao pobre. E este mal não existe somente no mundo, mas na igreja também. Quão comum é achar, mesmo ali, o egoísmo, a avareza, a ganância, a negligência da caridade e o roubo a Deus, nos dízimos e ofertas. Entre membros da igreja, considerados idôneos e cumpridores do dever, existem, triste a dizer, muitos Acãs. Muito homem vem majestosamente à igreja, senta-se à mesa do Senhor enquanto entre as suas posses se acham ocultos lucros ilícitos, coisas que Deus amaldiçoou. Por uma boa capa babilônica, multidões sacrificam a aprovação da consciência e sua esperança do céu. Multidões permutam sua integridade e capacidade para o que é útil por um saco de ciclos de prata. Os clamores dos pobres que sofrem são desatendidos. A luz do Evangelho é estorvada em seu caminho. Instiga-se o escárnio dos mundanos pelas práticas que desmentem a profissão cristã. E, no entanto, o cobiçoso que professa a religião continua a amontoar tesouros. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz o Senhor, conforme está escrito em Malaquias 3, verso 8. Enquanto podem esconder suas transgressões de seus semelhantes, muitos, como Acã, sentem-se livres de perigo e lisonjeiam-se de que Deus não será severo ao notar a iniquidade. Demasiado tarde seus pecados pô-los-ão a descoberto naquele dia em que para sempre não serão purificados com sacrifício nem com ofertas. Quando se abrirem os registros do céu, o juiz não declarará com palavras ao homem a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante, convincente, e toda ação, todo o cometimento da vida, gravar-se-á vividamente na memória do malfeitor. Não será necessário, como nos dias de Josué, que a pessoa seja pesquisada da tribo à família, mas os seus próprios lábios confessarão sua vergonha. Os pecados ocultos ao conhecimento dos homens serão então proclamados ao mundo todo. Este impactante, este profundo texto esclarecedor está a partir da página 493 do livro Patriarcas e Profetas. Profundo, não é mesmo? Chegou a hora de aplicar o capítulo de hoje em nossas vidas, em nossos dias hoje. Ao experimentar qualquer tipo de derrota,
é importante buscar a razão na raiz do problema. A pior desgraça é ignorar que seus interesses pecaminosos são a causa de várias frustrações. O maior problema humano é negligenciar a solução no lugar certo. As crises nas cidades, nos estados e países, nas empresas, na família e na igreja, deve-se aos pecados que cometemos. Como tudo seria diferente se fôssemos mais amantes das coisas espirituais do que das coisas carnais. O pecado é abrangente. Quem o comete prejudica a outros. Isso é evidente no capítulo de hoje. O pecado é pior que veneno de serpente peçonhenta. Contudo, o preferimos mais que sorvete. Ele é destrutivo, mas nós o apreciamos mais do que qualquer aperitivo. Se todos nós o considerássemos como ele realmente merece, nós o odiaríamos, desprezaríamos e fugiríamos dele. Se mentira tem pernas curtas, o que dirá do roubo, adultério e assassinato? Se esconder em casa objetos de pessoas mortas causa o fracasso de uma nação inteira, o que dirá dos muitos pecados que cometemos? Isso explica a nossa situação pessoal, familiar, social e política. Quem peca revela não importar-se com Deus, nem com os outros e nem consigo mesmo. Quem peca demonstra desejo diabólico de destruir sua família, assim como Acã, sua igreja e sua nação. Quem peca desobedece a Deus, rebela-se contra a vida. Nunca subestime o poder do pecado. O que parece esperteza leva-nos a um beco sem saída. Ao Acã reconhecer seu pecado, não houve arrependimento. Seu ato foi devido a não ter como esconder mais o seu erro. Nem toda confissão gera salvação. Apenas confirma que Deus não erra. Acã revela-nos que não adianta estar entre o povo de Deus servindo a si mesmo. De nada vale confiar em si mesmo para obter recursos. Pecado não é um ato que prejudica apenas quem o comete. Pecado é rebelar-se contra Deus. Destruímos a nós mesmos, nossa família e nossa igreja quando pecamos. A causa de nossas derrotas são nossas falhas de caráter. Sem dependência de Deus, não há como vencer. São as lições, os ensinamentos para cada um de nós neste capítulo de hoje. Reflita, essa história foi inspirada para nos alertar. E agora, fechando nossa reflexão, Deus é misericórdia. Ele nos oferece oportunidades de arrependimento e confissão. E Ele nos apela hoje: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nos diz, como disse a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel havia pecado e violado a aliança do Senhor. Não adianta chorar e se lamentar quando você sabe o que é preciso fazer e não faz. Infelizmente, Acã não confessou o seu pecado em atitude de arrependimento. Encurralado num constrangimento que ele mesmo provocou, ele só pôde admitir o que fez. A lição que fica é:
não poderemos resistir ao inimigo enquanto mantivermos pecados acariciados e conscientes. A solução, amigo ouvinte, é o arrependimento. Se Deus agisse em benefício de seu povo enquanto este acariciava o pecado, isso sim seria, na verdade, uma maldição. Muitas vezes, Ele usa a derrota para nos aproximar novamente dele. Amém? Muito bem. Josué capítulo 7. Quantas lições para nós desta triste história do pecado de Acã. Mas a grande maravilha que nos traz o ensino para nós é que Deus tira de nós o pecado quando nós reconhecemos, arrependemos e abandonamos o pecado, né? Vamos orar? Nosso amado Deus, querido e bondoso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por poder ouvir a sua voz ao despertar nesta manhã. Agora pedimos tua direção, teu perdão. Pedimos, Senhor, a sua presença em nossa vida mais um dia. Não permita, Senhor, que pecados venham impedir a nossa vitória. Que pecados venham, Senhor, nos derrotar. Queiras nos ajudar para que possamos fazer diariamente um autoexame de nossa conduta contigo na vida, para que possamos evitar os mesmos erros que Acã e o povo de Israel cometeu no passado. Dá-nos tua paz e bênção, fica conosco em mais esse dia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos ouvintes da Palavra de Deus, ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia e que Deus nos abençoe em nossa jornada bíblica diária com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.